Rossomi já está por aqui, seja bem-vindo. Gente, que legal, que legal. Daqui a pouquinho a gente já vai começar, falta alguns minutinhos, já ainda dá tempo de você lembrar aquele amigo que você convidou, que falou que queria participar, que queria entender mais esse assunto. Então, corre no WhatsApp, manda o link, facilita a vida dele, né? E ele esteja aqui com a gente para poder aprender um pouco mais sobre saúde. Gente, as nossas aulas, elas têm um propósito: expandir a consciência naquilo que diz respeito à nossa saúde. Não queremos exatamente aprender a cuidar de doenças, nós queremos cultivar, ter bons hábitos, bons relacionamentos para florescer a saúde em nossas vidas, para que a gente possa ter longevidade. Nós vivemos inspirados no povo de Okinawa, né? Aqueles longevos que caminham, que praticam atividade física, que não têm a sua mobilidade prejudicada, né, por conta de maus hábitos, mas, na verdade, fortalecido. Então, eu quero começar dizendo para você que é muito bacana toda essa jornada de aprendizado. Vou dizer para você, olha, essa é a live número 4 da nossa série Descubra as Tecnologias Kangen, né? O Discover Tech Kangen. Ele tem um objetivo que é trazer para vocês essas tecnologias que muitas vezes a gente nem sabia que existia, né? Eu recebi muito comentários sobre isso. Muitas vezes a gente reduz, né, o conhecimento das tecnologias Kangen aos nossos ionizadores, às nossas máquinas maravilhosas de produzir água de altíssima performance. E muitas vezes tem coisas muito além. Então, o nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês algumas dessas tecnologias. Essas tecnologias que nós vamos apresentar hoje com o Roberto Rossomi não está disponível no Brasil, mas não é porque não está disponível que a gente não precisa saber, não é verdade? Na verdade, a gente precisa entender o que está acontecendo e desejar ter acesso a essas informações e essas tecnologias para que a gente possa aplicar a nossa vida, a nossa saúde, a saúde da nossa família e assim crescermos juntos em longevidade. Então, vou aguardar mais um minutinho porque a gente está chegando. E, novamente, quero dizer a vocês, dá tempo de lembrar aquele amigo que ficou de vir para a live, ficou de vir aprender aqui com você. Até porque, gente, quero contar uma coisa para vocês. Quando a gente conversa uns assuntos assim meio esquisito, né, uns negócios invisível, né, quando a gente fala de parasitas, quando a gente fala de água, né, quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, de qualidade da água de banho, de qualidade da cápsula, da cúrcuma de Okinawa, isso parece tudo muito loucura. Se a gente não tiver uns loucos para andar com a gente, com quem que a gente vai conversar, não é verdade? A gente tem que ter um time, a gente tem que ter um ecossistema, a gente tem que andar com pessoas que estão na mesma vibração. Eu acho que o Rossomi vai falar sobre isso, hein? Tem que estar na mesma energia que a gente. Não adianta a gente querer ser saudável, ter vitalidade, não adianta a gente buscar fazer atividade física, fazer uma ingestão de água de altíssima qualidade e andar com quem toma refrigerante, quem tem preguiça de fazer uma caminhada. Não adianta, gente. Nós precisamos criar o hábito de estar rodeado de pessoas que queiram mais da vida que nós estamos construindo. Então, seja bem-vindo você que está aqui conosco, porque você faz parte dessa comunidade. Olha que legal. Tenho certeza que se você está aqui, você coopera com essa identidade, né, de saúde, vitalidade, para que a gente possa nos fortalecer e juntos crescermos nesse negócio maravilhoso que é ter saúde e ajudar outras pessoas também a conquistar sua saúde. Então, são 19 horas e 20 minutos e eu quero começar aqui. Vocês viram, gente? Os recadinhos que a gente recebeu hoje? Vou passar aqui para você que está chegando agora. Olha que legal, eu recebi alguns recadinhos, corri aqui, compartilhar um pouquinho com vocês, porque é muito legal a gente receber esse feedback. Bem-vindo, professor Rossomi, aí, estou muito feliz com mais essa aula, né? Uma aula importante sobre ondas eletromagnéticas e o quanto tudo isso importa na nossa saúde. E quero dizer para vocês também que eu fiquei muito feliz com a participação de todos que foram convidados e aceitaram gentilmente o convite da gente fazer essa série do Discover Tech Kangen, né? Agradecer aqui o professor Nelson Nogueirol, ao casal Agnes e Mauro, a Adriana também, e hoje especialmente aqui o professor Rossomi.
tá? Gente, só para quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, que é a primeira vez que está participando, quero que vocês entendam que essa sempre é a nossa segunda-feira da gratidão. É aquela segunda-feira onde a gente transborda a nossa xícara, né? Porque a gente passa a semana toda fazendo apresentação, levando essas informações às pessoas, criando materiais, e na segunda-feira a gente vem aqui compartilhar com vocês um pouquinho da nossa vivência, daquilo que nós estamos experienciando, tá? E, mais uma vez, eu sempre gosto de trazer essa nota aqui, eu acho importante, para que vocês também se tornem pesquisadores, observadores e também sejam autorresponsáveis no uso desse material. Esses materiais são baseados nos materiais originais, oficiais da INAGC, mas eles também contêm uma porção de pesquisas e de informações que estão disponíveis nas redes sociais, em materiais oficiais de pesquisas, centros de pesquisas. Então, eu gostaria que vocês compreendessem que esse material aqui, essa aula, ela é um compilado de informações agregados aí à vida profissional de cada um de nós, o professor Rossome, que compilou, organizou essas informações para que hoje a gente pudesse ter uma compreensão, primeiro, do problema e depois da solução, tá bom? Então, fico feliz que vocês estão aqui conosco. E agora sim, professor Rossome aqui conosco. Tudo bem, pessoal. Acho que é até correto me chamar de professor, apesar de que eu sou um aposentado, né, hoje. Mas eu já dei aula, sim, muita aula na minha vida, não só em escolas, mas também no primeiro emprego foi como instrutor de treinamento. Então, Eu dava aula senti, sobre centrais telefônicas, um negócio enorme. eu senti que era professor, viu? Desde o princípio. Na verdade, como japonês, eu, quando era jovem, eu nem falava, para você ter uma ideia, né? Então, a gente acaba aprendendo em função da necessidade. Então, essa é a ideia. Então, eu vou compartilhar aqui o material, tá? Quem está no celular, tem um quadradinho aí na tela que você consegue aumentar a imagem, porque vai aparecer algumas letras miúdas aí, tudo bem? Então, vamos começar. Deixa eu me apresentar, né? Acho que a maioria já conheço, mas tem muita gente aqui que eu estou conhecendo agora, o que é legal, porque sempre muita gente nova entrando, porque o nosso projeto é fantástico. Bom, esse daqui sou eu, deixa eu resumir aqui, né? Já tenho 65 anos, às vezes eu falo que eu tenho 80 e as pessoas acreditam, porque eu mostro a foto do Hironori Yoshiro, né? E estou na Enagic desde 2018, que é quando eu comecei a contar o tempo aqui. Na verdade, eu comprei a máquina um pouco antes. E olha que coincidência, né? Eu sou técnico em contabilidade e também em química. Só que química é uma coisa que eu nunca gostei na minha vida, tá? Eu sou engenheiro eletrônico, né? E química era um trauma, porque eu tinha uma professora de química não muito boa, vai, digamos assim. Então, eu fiquei meio com trauma de química. E aí eu fiz engenharia eletrônica, que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? E também fiz administração, GV, quer dizer, estudei bastante aí quando eu era jovem. Hoje eu só jogo golfe aí, como vocês podem ver por essa foto aí. E o que permite isso é esse projeto nosso aqui, porque eu estou aposentado, né? Mas vocês sabem que aposentadoria no Brasil dá para viver bem, né? Então, foram 31 anos como engenheiro, como executivo, em várias áreas de empresas. Isso para dar, talvez, um pouco de autoridade, né, no que eu vou falar, porque eu estudei muito isso, né? Empresas multinacionais japonesas. Por isso que, quando eu conheci a Enagic, eu gostei muito do projeto, fui para Okinawa e morei no Japão, inclusive, pela NEC, né? Então, nem falo japonês, tá? Isso foi um trauma, porque eu não tive como aprender japonês. Eu falava inglês, espanhol, porque foi a recomendação do meu diretor lá, tá? Depois a gente pode falar sobre isso. E já conheci vários lugares do mundo em função dos trabalhos aí, tá bom? O que mais? Sou casado com uma farmacêutica bioquímica, que é outra coincidência, porque é alguém que conhece de química, né? Que é o que a gente precisa aqui. E pai de 3 filhos, né? Que já são adultos. E recentemente eu assumi o papel de vovô. Então, sou de Tchan, da Luíse, que é uma nova motivação de vida. E, aliás, isso tem muito a ver com o que a gente vai falar, porque com a intenção de proteger, né, os nossos herdeiros, nossos filhos, nossos netos, né, e até os nossos animais, isso que a gente vai conversar hoje é muito importante, tá bom? Então, fiquem ligados até o final. No final, a Paty vai sortear uma viagem para o Japão, né, Paty? Em junho vai ter um evento lá, só que é de ônibus, tá bom, pessoal? E é só de ida. A volta vocês têm que se virar.
Então, vamos lá, qual é o tema de hoje? Depois de várias aulas que a gente teve durante o mês, fantástico, né? Assisti todas, recomendo que assistam, quem não assistiu, todos os temas que a gente falou aqui. E hoje a gente vai falar de algo que não dá para ver, mas está onipresente em todo lugar, radiação eletromagnética. E isso tem muitos efeitos, muitos impactos, não só em humanos, mas também no seu animalzinho de estimação. E você tem que estudar isso, conhecer um pouquinho, para pelo menos minimizar os efeitos que podem ser muito perigosos. Tudo bem? Então, o que a gente vai falar hoje é basicamente entender o que é o fundamento desse conceito, né? O que é radiação eletromagnética, depois ver como é que isso está afetando a gente, rapidamente, e os efeitos que são estudados, né, muito estudados por aí, tem controvérsias, tem aquelas vertentes que tem toda a discussão que é polêmica, né? Então, não vamos aqui falar de nenhuma cura, de nenhuma solução miraculosa, tá bom? É só informação para que cada um decida o que fazer depois, tá bom? E, no final, a gente fala de algumas soluções, e, por acaso, a Enagic investiu há uns 3, 4 anos numa tecnologia que ela patenteou lá no Japão, tá bom? Então, isso é interessante conhecer. Mas vamos lá, a gente está falando, então, de poluição, né, que a gente está vivendo nesse nosso planetinha aqui, cada vez menor, né, e cada vez mais alterado pelos humanos. Então, todo mundo conhece a poluição da água, que a gente sente todo dia, e o que a gente trabalha das máquinas tem tudo a ver com isso, é fantástico. Poluição do ar, que também em cidades grandes como São Paulo, né, ou os grandes centros, é inevitável. Então, como é que você pode melhorar o ar da sua família, também é um ponto importante. E ruídos, né, que aí você pode, talvez seja mais fácil, né, você pode fechar, colocar uma janela, mas é algo que você está sujeito o tempo todo. E a gente está falando agora de uma poluição que não é nova, tá bom? São coisas de dezenas, décadas aí que a gente está vivendo isso já, e a poluição eletromagnética. E é cada vez mais intensa e mais próxima da gente, tá bom? Poluição eletromagnética é diferente porque você não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue sentir, a não ser quando você já esteja bem afetado por ela. Então é bom conhecer um pouquinho. Tudo bem? E só lembrando um pouco, né, eu sou de uma geração em que a gente não tinha tudo que a gente usa hoje, os nossos filhos, nossos netos já nascem com isso, né? Há 30 anos a gente brincava no chão, na terra, né? E quem tiver opção, como a Paty, que eu sei que ela adotou isso, né? Foi lá para o interior do Espírito Santo, e os filhos dela, acho que nem conhecem o que é celular, né, Paty? Eu acho recomendável, muito difícil tá, fazer isso, mas tem que minimizar. Então, não se brinca mais, não se anda mais descalço na terra, né? Então, a gente vai ficando doente por tudo isso aí. Hoje em dia, como é que é a vida, né? Todo mundo sabe, não precisamos falar, mas tem cuidados que eu mesmo, né, antes de conhecer esse produto, que eu vou apresentar no final, eu usava os dispositivos que a gente tem. Então, fone de ouvido sem fio é o pior deles, tá? Mas celular, tablet, micro-ondas, televisão, computador, Wi-Fi, né? Ou mesmo você está no mato, mas você tem o Starlink, que é um transmissor via satélite, então não tem como ficar sem, a não ser que você vire um eremita. Então esse é o mundo atual, não tem como fugir disso, a não ser que você já esteja aposentado, né? Ou tenha muita força de vontade, tá bom? Então, hoje em dia, por exemplo, celular, né? Todo mundo tem um celular, ou mais de um, e se você usa na orelha, tentando falar, você percebe que esquenta. O que você faz quando esquenta a sua orelha? Você muda de orelha, né? Vai para o outro lado, então você está passando o seu cérebro, pelo menos equilibradamente, tá? Vai queimar dos dois lados igual, porque o celular, ou mesmo o fone de ouvido, é como se fosse um micro-ondas na sua orelha, que está muito próximo do cérebro, e isso tem impacto que não há nenhum estudo conclusivo, mas é uma desconfiança que vale a pena evitar, tá bom? Então, para de usar headphone, né, o fone de ouvido sem fio, tá? Como eu estou fazendo aqui. E o que é radiação eletromagnética, então? Para quem não é da área técnica, não é engenheiro, né? Não tem nenhuma obrigação de saber, mas é como a gente falou aqui, né? É energia que não dá para ver, que se propaga dependendo do tipo de onda que você está
usando aí na sua casa, tá bom? Então, são ondas, energia que se propaga por ondas e que, dependendo do tipo de energia, do tipo de fonte que você tem, né, celular, etc., ele pode ser mais ou menos prejudicial, tá bom? É muito útil, né? Porque você tem comunicação, você tem Wi-Fi em todo lugar, você cozinha, esquenta água no micro-ondas, então tudo isso é, é inevitável, digamos assim, né? E essas ondas, a gente vai falar um pouquinho sem querer ensinar, né, muito detalhe técnico, que não é o caso aqui, mas espero que no final vocês entendam diferenciar um pouquinho e se precaver o máximo possível aí na sua casa, no seu trabalho, até no seu carro, tá? Então, o que que é onda? O que que é frequência, né? Ou ondas de rádio que geram ondas eletromagnéticas. A gente está falando de ondas de equipamentos elétricos que geram ondas eletromagnéticas, tá? E a mais conhecida é a luz, né? A luz também são ondas e tem um espectro visível que fica aqui no meio, tá bom? Eu nem vou falar de frequência, mas isso tudo é medido em hertz, megahertz, gigahertz, etc. Todo mundo já ouviu, mas nem sempre sabe o que é. Então, tem uma parte da luz ou dessas ondas que você consegue ver, o humano vê, o animal vê outras frequências, e tem um lado de alta energia, que é a frequência alta frequência, né, de raios ultravioletas, por exemplo, do sol, de aparelhos, raios-x, né, que eles permitem que você veja a imagem dos seus ossos, por exemplo, e outros tipos de raios, né, como raios gama, que também são muito usados em equipamentos médicos, inclusive. Só que você tem que se proteger, que senão você vai ter problemas muito sérios. E tem o lado da baixa energia, que é a baixa frequência, né, e também tem que tomar cuidado, é mais útil, é menos danoso para um ser humano, que é usado em micro-ondas, no rádio, no celular, ou em infravermelho, né, aparelhos aí até de proteção contra bactérias, tudo bem? Então, esse é o espectro, é o que a gente chama de frequência, que se propaga através de ondas. Então, tem uma parte que a gente enxerga, que são as cores que a gente vê, cada cor é uma frequência, tudo bem? Então, as frequências que a gente vai falar, as ondas que a gente vai cuidar hoje, não dá para ver, porque o ser humano, o olho humano, não consegue enxergar. Tudo bem? Então, é invisível, não dá para saber, você não percebe. E essas radiações, ou essas ondas, são divididas em dois grupos, que você já deve ter ouvido falar, divididas em ionizantes e não ionizantes. E eles são classificados em níveis de energia, em impactos biológicos, né, e até impacto no DNA das pessoas, dos animais, tudo bem? Então, não ionizante, baixa energia, por exemplo, a luz, ondas de rádio, ondas do Wi-Fi e o micro-ondas. As ondas ionizantes, você já viu em hospital, né, no raio-x, por exemplo, um equipamento de alta frequência lá, que emite raios gama, e vão afetar muito se você usar com muita frequência e sem proteção. Podem gerar câncer, todo mundo sabe disso, né? Alguém que toma muita radiação nessa faixa, né, raio-x, por exemplo, pode desenvolver um câncer mais rápido. Por isso que exames de imagem tem que usar com critério, tá bom? Quem faz mamografia, raio-x aí de dente, de tórax, tem que tomar cuidado. Em termos de mecanismo biológico, as não ionizantes, eles no máximo vão gerar um aquecimento ou algum tipo de agitação, né, elétrica superficial, que você não vai perceber, talvez um aquecimentozinho. As ionizantes, aí eles começam a afetar muito as suas células. Então, ele começa a gerar, você pode começar a ficar verde, tá bom? Então, essas são as ionizantes que vão ser muito prejudiciais e seguramente podem gerar um câncer em qualquer ser vivo. E as não ionizantes, então, elas são fraquinhas, né? Não vão romper ligações químicas, não vão afetar as suas células. Não rapidamente, pelo menos. E as outras já aí tem um potencial comprovadamente carcinogênico. Então, isso tem que tomar cuidado, evita fazer muita chapa de raio-x aí na medida do possível, tudo bem? E também a gente pode separar em dois tipos, né? As naturais, que a Terra, o Sol, né, gera muita frequência, muita onda, ultravioletas, por exemplo, que podem afetar a gente, tá? A radiação solar é algo que tem que tomar cuidado também, é muito forte, tá? E a cada vez mais fontes artificiais, que todo mundo tem uma torre de celular do lado,
tem uma linha de alta tensão de energia, que também gera muito campo, tá bom? Então, uma curiosidade, né? Eu estava querendo mudar para o campo, me ofereceram outro dia um condomínio, só que tinha uma linha de alta tensão passando pelo meio do condomínio. Eu, como não quero, por via das dúvidas, sofrer com isso, é o tipo de consideração que eu faço, tá bom? Então, eu nunca moraria embaixo ou muito próximo de uma torre ou de uma linha de alta tensão. Mas é inevitável. Então, torre de celular e tudo mais. E dentro da sua casa, como é que é? Você tem isso o tempo todo, é inevitável, tá bom? Então, tecnologia doméstica, micro-ondas há muito tempo, na comunicação celular, que é muito... Todo mundo tem, né? As crianças têm, então evitem exagerar nessa dose, tá bom? Deem um celular mais para frente, lá depois dos 15 anos, sei lá, até quando você conseguir segurar. No trabalho, não tem como, mas tente evitar as fontes sem fio, porque isso vai gerar mais prejuízos aí para a sua saúde no longo prazo. Então, tudo tem, né, eletrônico de consumo e até as tomadas elétricas, tá bom? Então, organiza os fios na sua casa aí, porque isso também gera campos magnéticos. E, ultimamente, né, acho que com certeza muita gente aqui já tem um carro elétrico. Então, carro elétrico, você está sentado num enorme power bank, um banco de baterias que gera muita radiação eletromagnética. Eu, por acaso, já medi, né, que eu tenho alguns aparelhos aí, e quanto mais avançado carros elétricos, mesmo os carros normais, tem muita radiação eletromagnética, tudo bem? Não tem como evitar. Dá para você controlar um pouco. Então, os efeitos no corpo, como eu já falei, né, você pode sentir um calorzinho, mesmo radiações não ionizantes, que são menos danosas, pode começar a afetar as suas células, então você pode começar a sentir dor de cabeça, falta de sono, falta de ânimo, falta de energia, tudo isso pode estar te afetando e cada um é afetado diferentemente, tudo bem? Cada ser humano é diferente. E os ionizantes, aí tem que tomar muito cuidado mesmo, como já falei, evitem fazer muito exame de raio-x, tá bom? Isso é o mais comum e você tem que tentar evitar. E como é que a gente classifica isso, né? Quanto mais forte, mais comum e mais utilizado no seu ambiente, provavelmente você vai ter mais efeito. Então, depende da intensidade, da frequência que você tem de aparelhos na sua casa. Então, por exemplo, roteadores Wi-Fi, eu tenho em casa aqui uns 4 ou 5, tá? Cada quarto tem um. E cada vez que você compra, né, os produtos, os melhores, né, supostamente são os mais fortes. Então, um que eu uso aqui no meu quarto, por exemplo, eu estou no 15º andar, tá? Quando eu vou lá embaixo, eu consigo conectar no Wi-Fi do meu apartamento no 15º andar, quer dizer, quando eu estou aqui do lado do aparelho, seguramente isso está afetando meu cérebro. Tudo bem? O que mais? O tempo que você fica exposto também é muito importante, é diretamente proporcional, então se você puder jogar golfe, né, pescar, né, faça o que você puder para ficar longe desses dispositivos aí. E depende de cada um, logicamente, então tem gente que vai sentir muito rápido, dor de cabeça e tudo mais, outros talvez não sintam tanto. Então, depende de cada ser humano, graças a Deus, né? Então, vamos lá, o que você pode, né, estudar, quem tiver interesse, tem muita informação. Você pode ser muito sensível e você vai sentir quando você liga um roteador de Wi-Fi mais forte na sua casa. E tem estudos aí de mutações genéticas. Até muita gente associa isso a efeitos como o aumento de autismo, né? Casos de autismo no mundo têm aumentado assustadoramente. Provavelmente, eu, como engenheiro, acredito que isso tem muito a ver, tá bom? Se a mãe na gestação já fica direto no celular, bombardeada por Wi-Fi, celular, televisão, pode ser que isso esteja afetando a formação do bebezinho, tá bom? Não sou médico, então, mas eu, por via das dúvidas, para os meus filhos, eu recomendo muito diminuir. E tem várias normas, né, que regulam isso, então cada país também tem as suas normas, tá bom? Então, o que você tem que fazer, né? Que existe efeitos em seres humanos, não há como negar. Agora, o nível de efeito, se é prejudicial, se causa câncer ou não, são coisas que ainda estão em estudos, tudo bem? Mas a gente não quer alarmar, né? A gente quer só dar algumas dicas para você
ser inteligente na hora de proteger a sua família aí, tá? Você mesmo. Paty, vai me controlando o tempo aí, tá bom? Então, quais são as práticas mais fáceis aí que você pode fazer? Ficar longe do celular o quanto você puder, de outros dispositivos também. E uma coisa que é muito comum, tá? Todo mundo aqui provavelmente carrega o celular ou deixa do lado da cama, né? Tem gente que deixa embaixo do travesseiro. Isso seguramente pode afetar o seu cérebro, tá? Então, mantenha ele longe, deixa em outro quarto, faça o que você puder para evitar isso. Quanto mais próximo, mais afetado você pode ser. Quem puder, né? Eu não faço isso, tá? Porque eu não consigo desconectar, mas não precisa deixar o celular ou o Wi-Fi ligado durante a noite, certo? Quem faz isso aqui? Se alguém fizer isso, joga aqui que eu quero saber, tá? Isso é muito legal fazer, mas eu, sinceramente, não faço. E mais? Ao invés de você usar um fone de ouvido sem fio, como eu estou usando aqui, que é muito prático, certo? Tenta usar aquele fone com fio. Ele é muito melhor. Tem gente que fica o dia inteiro com esse fone de ouvido na orelha, até esquece, né? E ele está cozinhando o seu cérebro, tudo bem? Então, isso eu não tenho dúvidas que acontece. E a distância, né? Então, como você organiza a sua casa, isso é possível de fazer, tá bom? Fogão de indução, por exemplo, não comentei, mas também gera muita radiação. E até os cabos que você tem na sua casa. Então, organiza isso tudo, você vai melhorar os efeitos, né? Reduzir os efeitos, tudo bem? Então, a gente vive, sem dúvida, num oceano eletromagnético, mundo moderno, né? Tem comodidades, é muito difícil ficar longe, tudo bem? Então, tenta no final de semana ir para o clube, ir para a praia, se afasta um pouco aí, mas é inevitável, né? Então, cada um tem que tomar suas decisões. A comodidade versus proteção e tentar retardar efeitos desse tipo de coisa. Tem muitos estudos também que você pode encontrar sobre isso. Se você procurar por EMR ou EMF, Electromagnetic Frequency or Radiation, tá? Radiação eletromagnética ou frequência eletromagnética, você vai encontrar. Tem um interessante que esse Bioinitiative, que é um relatório que começou a ser feito em 2007, ele avalia, né, tem muitos países, né, muitos estudos que são avaliados, e é um negócio crescente, tá bom? Então, as nossas células funcionam como uma antena captando essa radiação. Então, isso já tem estudos que são bem sérios e que mostram que ele acaba afetando o nosso cérebro. Por isso que eu acho que tem muito a ver com problemas neuronais, né, como Alzheimer, ou Parkinson, ou autismo em crianças. Isso eu tenho para mim que é bom evitar. Tudo bem? Tem um estudo aí, você procurar no Google, no ChatGPT, você vai achar muita coisa. E tem muita coisa, e não é recente, tá? A coisa de 30 anos, esse estudo já é feito, né? Então, esse IARC também já está associando diretamente a um tipo de câncer chamado glioma, que é um câncer de cérebro, né? Maligno, bem maligno. Então, evita colocar o micro-ondas, né? O celular nas orelhas aí o tempo todo. E outra coisa que é preocupante, eu estou nessa fase de avô agora muito preocupado com isso, as crianças são mais suscetíveis, estão mais passíveis de serem afetadas, porque começam muito cedo, o cérebro é menor, como é que é? O crânio é mais fino, então ele é mais afetado, sem dúvida nenhuma, por radiações eletromagnéticas que afetam todo mundo. Então, proporcionalmente, tomem cuidado com seus netos aí, seus filhos, tá bom? E o dilema é isso aí, né? Todo mundo já entendeu. Tem gente que começa a rezar e continua usando tudo que pode, mas você pode controlar essa exposição, tá bom? Então, você precisa da tecnologia, mas você pode controlar um pouco o uso dela, principalmente com as crianças, tá bom? Não precisa bloquear, mas você pode harmonizar. Então, a ideia é justamente conviver com isso. Porque todo mundo já está, né, se contaminando quimicamente, né, alimentação, água, o ar, a nutrição também do que você come, né, glúten. Eu, por exemplo, já estou na fase de tentar evitar o glúten, que é muito difícil, e o glúten é extremamente inflamatório, tá? Como sou tenista, né, tem tenistas aí que não comem glúten de jeito nenhum. Não estou falando de pessoas que são intolerantes, né, esqueci o nome aí.
Mas tem gente que, se comer glúten, vai ficar inchado, vai passar mal. E o estresse, que, infelizmente, é muito difícil evitar. E se você juntar a radiação eletromagnética, ficar nesse ambiente, com certeza a sua vida, mais para frente, né, você vai sentir que tem rupturas aí, tem pontos que você pode controlar. Então, por exemplo, se você acorda cansado todo dia, não tem concentração, não consegue focar, você sente dores articulares, dores de cabeça, fica indisposto, né? Então, pode ser devido à radiação eletromagnética, tá bom? Então, tente avaliar isso, né? Ele também interrompe o equilíbrio, ele evita que o seu corpo fique em homeostase, equilibrado, tá bom? Porque ele afeta realmente. E a imunidade também. Então, ele te abre para contrair doenças ou ter problemas de saúde e viver, né, renovado, apesar de tomar água Kangen, já ajuda muito, certo? Mas se você não se preocupa com a parte da radiação, provavelmente você está continuando, você continua com problemas. E o sono, né, o primeiro ponto que você pode perceber é o seu sono. Então, se você não está dormindo, pode ser que, se você deixar o celular longe da sua cama por alguns dias, você sinta diferença. É muito fácil fazer isso. E, no final das contas, o que acontece com o seu corpo é que ele não se cura, que é o que seria natural. Então, você está contribuindo para piorar a sua saúde no médio e longo prazo. Tudo bem? É uma pergunta, né, que todo mundo deve estar se fazendo aí, quem não conhece ainda, né? E se existisse um aparelho pequeno, leve, portátil, né, que você possa alimentar facilmente, que não tenha bateria, tá? Porque se tiver bateria, a bateria é uma fonte de radiação. E que você pudesse levar para qualquer lugar com a sua família, colocar no quarto do sua criança, seu netinho, né, seus filhos, no seu trabalho, né, na mesa do seu escritório, ou até no seu carro, não só os elétricos, que são piores, mas qualquer carro tem muita eletrônica embarcada, tá bom? Quanto mais novo, mais eletrônica. E aí a gente apresenta, né, esse aparelhinho pequeno chamado Engarde, que eu tenho aqui comigo, né? Acho que tem bastante gente, deve ter umas 50 pessoas no Brasil que já tem comprado aqui. E é esse aparelho aí, tá? Ele é muito simples, eu não sei nem abrir, depois eu vou mostrar aqui, tá comigo, né? Que é um aparelho patenteado pela Enagic de Okinawa, a mesma das nossas máquinas, a mesma do Yukon e a mesma do Anesco que vocês conheceram nesta semana. Tudo bem? E o slogan, né, o nosso lema aqui agora é mude o seu ambiente, mude a sua vida. E a gente pode mostrar isso de maneira muito fácil. O que faz esse aparelho? Basicamente, ele harmoniza, né, ou ele combate as frequências que afetam principalmente os nossos cérebros, tá? Então, ele pega um ambiente que com certeza é ruidoso, né? Dá para a gente medir isso, eu vou mostrar daqui a pouco com esse aparelho, e filtra, na verdade, ele gera uma frequência que anula aquelas frequências que a gente quer combater. É muito simples isso, tá? Então, ele faz isso. É um aparelho que gera uma frequência, só que uma frequência em fase contrária àquela frequência que pode afetar o seu cérebro, o seu coração, todo o seu corpo. E o princípio é um negócio que todo mundo já estudou isso no colégio, né? Chamado ressonância, tá? O que é ressonância? Ressonância, né? Você está num ambiente, você está sujeito a várias frequências. Se o seu cérebro entrar em ressonância com ruído, o seu cérebro vai ser afetado. Então, um exemplo desse negócio chamado diapasão, todo mundo já viu, né? Se eu pego um diapasão com frequência diferente, isso é usado por músicos aí, o aparelho com a mesma frequência, olha as bolinhas de ping-pong encostadas no outro diapasão com a mesma frequência. Frequências diferentes, as bolinhas ficam lá paradinhas. Se a frequência é a mesma, olha o que acontece com a bolinha. Ele fica vibrando, e aí esse é o princípio, tá bom? Então, se você tem ruído que está na frequência do seu cérebro, vai entrar em ressonância, seu cérebro vai começar a esquentar, vai ficar agitado, vai ter alguma consequência, alguma alteração que pode ser até no nível celular, tá bom? Então, esse é o princípio básico. Só isso vocês têm que entender hoje. Vamos seguir aqui, ó. Para quem não entendeu ainda, tem um exemplo aqui que é bem crítico, tá?
Não tem a ver exatamente, mas só para explicar o conceito, tá bom? Todo mundo já ouviu falar dessa ponte aí, é uma ponte nos Estados Unidos, chamada Tacoma, lá em Washington, que ele foi projetado, só que não tinha, naquela época, estudos de ressonância, tá? Então, uma das causas que começou a balançar a ponte era o vento, né? Que também é uma onda, né? Ondas de vento, que começam a balançar a ponte, e se ela entrar em ressonância, ele começa a balançar cada vez mais. Olha como é assustador o negócio, uma hora ela rompe, ela cai. Então, é isso que estaria acontecendo dentro do seu cérebro, do seu coração, dos seus órgãos internos, tá bom? No caso de estruturas como essa, não é só a ressonância, tá bom? Tem outros efeitos aí que a gente pode estudar, mas acaba derrubando as pontes, tá? Aqui, no caso de obras, tem um negócio chamado flutter aeroelástico aí, que é um negócio mecânico, tá bom? Mas tem um outro exemplo que é interessante ver, né? Soldados marchando em cima de uma ponte, a marcha deles, se entrar em ressonância com a ponte começa a balançar, tá bom? Então, isso também você pode verificar aí experiências que foram feitas. E o Enguarde funciona assim, ó. Você liga na tomada, um cabinho USB, e deixa no centro do seu ambiente. Ele cobre 4 metros de raio, tá? Do centro à borda, 4 metros. Na verdade, é mais do que isso, né? Já mediram até 6 metros, né? Depende dos obstáculos que tem no meio. Mas dentro dessa cúpula, você está protegido de frequências que afetam principalmente o seu cérebro. Então, isso, eu já procurava isso há muito tempo, né? Antes até de conhecer a Enagic, e não existe nenhum equipamento que eu confie, equipamento portátil, né? Tem alguns aparelhos aí que se vendem no Mercado Livre, mas é um negócio meio holístico. Depois tem gente que até usa aqui no grupo. Mas aqui é tecnologia, tá bom? É explicável, tem vários atestados em vários países, tá bom? Então, dentro de 8 metros de raio, de diâmetro, você está protegido. Então, você deixa o aparelhinho lá e coloca seu netinho para brincar nessa redoma aí que protege das radiações. Tudo bem? Bom, tem outro demo aqui, ó, que eu vou mostrar. Existem várias maneiras de mostrar isso. E só para explicar rapidamente, o aparelho está lá no fundo, tá bom? Está a 4 metros de distância do medidor aqui. Esse aparelhinho é um rádio que você consegue detectar a frequência no ambiente. Então, 72 MHz, que é o que aparece aqui, é, por acaso, a frequência do cérebro. Então, se eu estou com o Enguarde desligado, ele vai mostrar aqui um ruído, uma frequência. Então, fica verde e tem um nível de ruído nesse ambiente, tá bom? Quando ele pede para o rapaz lá ligar o aparelho, esse aparelhinho, que é um radinho, consegue detectar que houve uma mudança no ruído desse ambiente, tá bom? Então, ele vai ligar agora ali, ó. Que daria para ouvir também o barulho, né? Dá para mostrar isso em barulho, né? Em ruído. Agora ele vai ligar lá. Plugou. Você vê uma mudança, então, quer dizer, não precisa entender tecnicamente, mas você está vendo que o ambiente mudou. Então, houve uma mudança do ruído nesse ambiente, tudo bem? Então, isso é uma demo desse equipamento aí. Você pode testar vários aparelhos, se você tiver, inclusive, tá bom? Não só o Enguarde. Então, é isso. E a outra maneira é você usar um medidor, né, que eu vou mostrar já já para vocês, tem um aqui na minha mão, que você liga e, por exemplo, estou com o Enguarde ligado aqui, ó, vou desligar ele, tá? Deixa eu tirar aqui da... Vocês estão me vendo aí ou não? Bom, daqui a pouco eu mostro. Deixa eu acabar aqui os slides. Tem uma influência também no sangue, que eu vou passar rápido aqui, eu vou direto para o final, mas uma pessoa, por exemplo, que usa o celular por meia hora e faz um exame de sangue, ele percebe um efeito no sangue. Então, se ele, esse senhor aqui do lado, o carequinha, é um médico, tá? Então, se ele pega o sangue da pessoa e mostra, depois de usar o celular, o sangue fica aglutinado, é um efeito que também acontece com a água Kangen, tá? Então, se você já tem água Kangen, você está relativamente protegido. O efeito Rouleau, tem nome isso daí, tá?
Então, as células ficam aglutinadas, seu sangue fica espesso. Quando você liga e usa a mesma meia hora de celular com o Engarde ligado, que o rapaz aqui tem Engarde, você vê, depois de meia hora, faz o mesmo teste de sangue, ele vê que o sangue fica mais fluido, tá bom? Tem gente que já viu esse teste aí com água, né? De um lado esquerdo, sem Engarde, outro lado, um sangue mais fluido. Então, isso pode ser a origem de dor de cabeça, por exemplo, se vive com o celular nas orelhas aí, tá bom? Então, é isso. Então, para finalizar, né, o Engarde, e eu vou mostrar aqui o aparelho, isso tudo aqui você pode resolver com aparelhos como o Engarde, que infelizmente ainda não está no Brasil, tá bom? Existe um processo de homologação que tem que passar pela Anatel. A Enágica do Brasil ainda nem começou esse processo, tá? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse daqui é o Engarde, tá? Ele vem numa caixinha bonita aqui, ó. Na verdade, qualquer um pode comprar o Engarde, mas não no Brasil. Tem que comprar fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, Paraguai, talvez entre antes. Então, mas é um aparelho pequeno e que ele não tem nada, só tem uma portinha USB aqui, ó. Vem o cabo USB e ele só acende essa luzinha aqui. Então, nesse ambiente, eu tenho celular, tenho PC, esse aparelho ele mede as frequências que o Engarde harmoniza, essa palavra, tá bom? Ó, a Irlene tem um aparelho aqui, ó. A Irlene é consciente. Então, olha só. Esse ambiente aqui, essa luzinha que está pitando, né? 1.000, 2.000, chega até 3.000, microwatt por centímetro. É a potência de radiação eletromagnética. Tá? Tem uma medida aqui, depois vocês podem pesquisar. Quando eu ligo, estão vendo aí, né? Quando eu plugo esse aparelho aqui na portinha USB, olha só, na hora ele para de piscar, acende essa luzinha branca e vai para zero. Quer dizer, eu estou cortando a radiação eletromagnética nesse ambiente. Agora eu vou deixar aqui e vou desplugar o aparelho. Tá vendo? Imediatamente, sem o cabo, eu voltei a ter 2.000 microwatts por centímetro aqui na minha cabeça, tá bom? Então, é muito simples. Todo mundo que está preocupado e vê essa demonstração, se ele tiver dinheiro, ele vai investir isso daqui para proteger. Eu, por via das dúvidas, eu tenho isso aqui que protege o meu apartamento inteiro, né? Fica no meio do apartamento. E minha filha lá, da minha netinha, com certeza já tem isso também, tá bom? Não há comprovação científica firme, não é problema. Se você perguntar para o médico, provavelmente ele vai falar, não tem comprovação, né? Como os médicos fazem. Então, não é esse o tema, tá? Por via das dúvidas, você pode adotar já, e esse aparelho, eu já rodei o mundo inteiro aí, eu não conheço nenhum aparelho similar que esteja disponível no mundo, tá bom? Cientistas ou laboratórios têm aparelhos, mas não é nada que você possa comprar e colocar na sua casa. Tudo bem, tem? Tem alguma dúvida sobre esse tema? A gente vai rapidamente falar de um outro tema aqui. Alguma dúvida aí? Não, né? O pessoal aprendeu tudo aí direitinho. Deixa eu só completar aqui. Quanto tempo deu, Ponte? Deu quase 40 minutos, né? Então, deixa eu completar aqui, está todo mundo vendo aí. Bom, isso é o Engarde, a gente falou de radiação eletromagnética, de ondas de frequência, de rádio, de celular, que podem estar afetando a nossa vida. Eu não tenho dúvida que afeta, tá? E a questão do ar, a Enagic também desenvolveu lá no Japão, isso não está disponível em muitos países, é um aparelhinho chamado Kangen Air. Isso é para purificar o ar. É uma maneira de proteger um ambiente pequeno, aparelhinho, sei lá, é muito pequeno, depois eu mostro as medidas aqui, mas parece um ventiladorzinho lá, um fã de computador, tá? Então, é um aparelhinho que você compra em conjuntos de 4, também tem um negócio enágico atrelado, tá? E a tecnologia é para purificar o ar, uma tecnologia chamada fotocatalisação, né? Um fotocatalisador com a luz ultravioleta, que é comprovadamente contra bactérias, né? Isso no Japão, inclusive, quem já foi para lá,
essa ultravioleta, a luz ultravioleta, é usada para descontaminar algumas coisas que o povo, né, no público, em templos, usa para tomar água, tá? Então, tem um processo que eu não sei explicar, na verdade, eu não tenho esse aparelho ainda, tá? Que é a oxidação fotocatalítica com, como chama isso aí? Com titânio, tem alguma coisa de titânio, tá? E ele elimina substâncias nocivas, odores, então você pode colocar no carro, no seu closet lá que está cheio de sapato, né? Com chulé, então ele melhora a qualidade do ar, também com o cheiro, tá? Com os odores. Então esse é o objetivo, e você pode comprar quando você for para o Japão, em conjuntos de 4 unidades, como eu mostrei na foto aí. É bem interessante. Quando eu for para lá, com certeza eu vou comprar. Eu nem sei o preço, mas dá para pesquisar. E, então é usado muito para quem tem pets, para colocar no banheiro, na cozinha, quem fuma, então, no carro, né? Ou até onde você joga as fraldas. Tem a especificação aqui, é um aparelho que pesa 200 gramas, 230 gramas, então é um aparelho bem interessante. Eu aqui em casa eu uso um negócio chamado Sterilher, não sei se vocês conhecem aí. Sterilher, que tem basicamente o mesmo efeito para eliminar os ácaros de ambiente, tá? É um aparelho muito bom, para mim ajuda bastante, só que ele mata as bactérias, os ácaros por calor. Então, para finalizar, né, o que a gente tem em mãos, né, agora que vocês conhecem praticamente toda a linha de produtos da Enagic, é o que se pode chamar, né, isso daqui foi criação da Paty aí, a proteção 360 graus. Então, você tem a água Kangen, que é fantástica, é o principal, né, para todo mundo, você toma todo dia. As nossas máquinas aqui no Brasil são esses dois, por enquanto. E agora o Engarde, tem uma Nespa também, né, que é os maltes, né, Mauro e Agnes falaram muito bem nas 2 semanas atrás. Engarde, que vocês conheceram agora, vocês podem comprar quando forem para o Japão, Estados Unidos, Europa e Ásia, né? Espero que entre no Brasil logo, porque esse é um negócio que se vende muito fácil, e a demonstração é ligar e desligar o medidor aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Quem tiver interesse, né, lá fora ele custa $1.500, tá? Ele vale como uma máquina. Então, para quem está no negócio Kangen, é fantástico. Então, a água Kangen limpa, hidrata e equilibra, e o Engarde pacifica, harmoniza e protege o seu oceano externo. Pois isso daí é poético, hein? Paty é uma poeta, poetisa. Então, é uma combinação perfeita. Eu estou assim, muito ansioso que esse aparelho venha para o Brasil. Inclusive, já tentei ajudar a Enagic a submeter isso para a Anatel, né? Eu, como sou de telecom, né? Tem muitos contatos lá na Anatel, que é quem deve homologar esse aparelho aqui no Brasil, tudo bem? A Adriana falou de ICOM, que é algo que também complementa, né? Antioxidante, anti-inflamatório por excelência, e o Kangen Air, né? Quem tiver oportunidade, compre lá e coloque em todo lugar que você vá, tudo bem? Aí a sua vida vai melhorar. Agora você tem que cuidar do resto, né? Estresse, os exercícios, tudo isso continua válido, tá bom? É isso aí. Bom, com isso eu encerro a minha parte. Se alguém tiver dúvida, estou à disposição, não só agora, mas qualquer hora aí. Todo mundo tem meu contato, e se tiverem alguma dúvida, a gente pode ficar mais alguns minutos aqui, certo, Paty? Certíssimo. Gente, que maravilhoso. Quem gostou, reage aqui, por favor. É muito bacana, né? A gente conhecer que existem coisas que estão fora do nosso radar, literalmente, né, Russome? Pois é. Olha só que bacana. Eu fiquei muito impressionada, conhecia muito pouco sobre o Enguarde. Vi algumas vezes a Adriana falando um pouquinho sobre isso ali em alguns grupos. E é muito bacana a gente entender que o nosso corpo é feito de água, né? Basicamente somos água, e existe um impacto muito significativo das ondas eletromagnéticas no nosso organismo por conta das águas, né? Das nossas águas internas. Maravilha. Essa aula, sim, essa aula está sendo gravada, ela será editada e disponibilizada no canal Água de Bioperformance no YouTube a partir de quarta-feira, tá? Quarta-feira já está lá. Mas o Rossome, ele não falou, mas nós temos um presente aqui para vocês, que a gente vai colocar ali no grupo,
que alguém pode encaminhar também, ou também acessar ali no YouTube. Nós preparamos um resumão dessa aula, mas é para você assistir essa aula de novo, mas para que, como a gente entendeu que é um assunto novo para a maioria das pessoas, é um assunto até complexo, né? A gente preparou um resumo através de um vídeo para que você possa assimilar isso um pouco mais e ir internalizando. Porque quando chegar ao Brasil, esse equipamento, quando for homologado, certamente você já estará preparado para aquisição, porque entendemos essas necessidades, certo? E quem puder fazer aquisição fora do Brasil, né, Rossomem, é uma boa Isso. alternativa. É uma coisa importante que não sei se todo mundo aqui trabalha com a Enagic, mas é um produto que, apesar de não estar aqui no Brasil, você pode oferecer para clientes que estejam nos países onde ele está disponível. Todos os aparelhos da Enagic, você pode, talvez não consiga comprar aqui no Brasil, mas você pode oferecer para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, isso já está disponível. Por isso que a gente está falando dele aqui. Não dá para comprar no Exatamente. Brasil. Até porque o nosso negócio ele é global. Você pode, né, vender para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, desde que você faça essa aquisição fora do Brasil, né, em outras unidades, escritórios da Enagic fora do Brasil, não é isso? É isso aí. Vamos lá, o professor Nelson Nogueirol com a palavra. Grande Rossome, você é um cara genial, viu? Professor Obrigado Nelson, pela sua super meu mestre. contribuição aí. Somos sensei. Rossome, você que viaja por aí, eu tenho realmente uma dúvida com relação à possibilidade de aquisição de equipamentos em outras unidades da Enagic. Como que fica isso se a gente não tem, por exemplo, um domicílio fiscal naquele país, não tem um CPF e tal? Como é que a gente compraria um equipamento no Japão ou na Europa, por exemplo? Excelente pergunta. Aí é o seguinte, esse aparelho Engarde, especificamente, ele é produzido na Malásia, tá bom? Tem uma empresa que desenvolveu e a Enagic comprou a patente. Então, o produto Enagic, você não vai encontrar com nenhuma outra marca no mundo. E como ele é feito na Malásia, antes de eu comprar aqui, quando houve um pré-lançamento, o ano passado, acho, ano retrasado, 2024, eu comprei aqui, mas eu poderia ter comprado na Malásia, tem pessoas lá que eu poderia comprar, só que eu compraria sem o negócio. Então, é só uma maneira. Você compra, ele vai comprar lá no nome de alguém e vai mandar para você aqui. Então, você pode ter o aparelho, mas não tem o negócio. Se você quiser ter o negócio, você vai para o Japão, por exemplo. Você não tem o RG japonês. Então, você não tem como comprar lá. Você pode comprar no nome de alguém. Se tiver um irmão, eu tenho irmãos lá, de repente eu posso comprar no nome do meu irmão e ele vai ter o negócio lá no Japão. E meu irmão pode me transferir o ID futuramente. Isso é detalhe que depois a gente pode entrar, tá? Tem algumas regras aí. Mas, então, a solução para responder essa pergunta, na verdade, você vai ter que comprar em nome de outra pessoa. E essa pessoa vai ter o negócio. Boa Você dica. pode ter o aparelho, você paga para ele, tá? E ele te manda o aparelho atrás da mala. É a única maneira hoje de fazer isso, tá bom? Você tem que comprar no nome de alguém que tem o RG daquele país. Tá bom? Não tem jeitinho, tá? Porque a empresa é muito séria, não tem jeitinho brasileiro. Então, vai ter que ter alguém que compre para você. Não, só uma curiosidade, né? Eu tenho 2 Engardes, tá? Esse daqui eu comprei, sabe de quem? Da Adriana, que ela comprou lá em Portugal e veio para cá, ela me vendeu, paguei o dobro do preço, né? Mas tudo bem, né? Acho que vale a pena. E tá no nome da Adriana. Então, a Adriana ficou com o negócio e eu fiquei com o aparelho, né? A gente negociou, tá? Não paguei o dobro, não. Ela E tá tudo queria, bem. não tem dinheiro, então não paguei, mas acho que valia a pena. Eu só não comprei dela porque você comprou primeiro, sabia? Você vê, eu te vendo, ó. Tem 2 aqui agora, eu te vendo, tá zerado. Tudo Muito bem, boa bom. pergunta, Vitor. É dúvida de muita gente aí, então pode falar comigo, eu tenho um contato das empresas, né, inclusive da Malásia, que é o pessoal que veio para o Brasil, né? São pessoas que podem dar um jeito lá e despacham para cá, só que agora você vai ter que pagar o frete, né? Quando a Enagic vendeu aqui, a Enagic do Brasil, e a Enagic pagou o frete. Agora você vai ter que pagar o frete e o desembaraço, mas dá para comprar. Muito bacana. Inclusive, colocaram aqui, ó, que nas clínicas integrativas esse assunto é muito importante. E também é muito falado, né? Hoje já abriu-se uma discussão muito interessante sobre
esse tipo de poluição. Então, é importante você que está aqui associar poluição das águas, poluição do ar, né? A gente está exposto, não tem como deixar de respirar, né? Aqui, graças a Deus por isso. Mas existem maneiras da gente amenizar e ter uma proteção melhor, né, dentro da nossa casa, escolhendo melhor a nossa água. E agora também você sabe que é possível também ter algumas ações mecânicas, pessoais, que você pode adotar na sua casa para reduzir a exposição às ondas eletromagnéticas. E você também pode fazer investimentos aí dentro de um projeto, né, Kangen também, de forma global. Gente, muito bacana. Já compartilhei aqui no chat, tá, o link do YouTube, onde tem esse resumo dessa aula do professor Rossomi, e também já compartilhei lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? E eu fico muito feliz que vocês estão aqui conosco até agora para mais uma aula, né? Para mais esse aprendizado, mais esse transbordo. E eu gostaria de falar um pouquinho agora com vocês sobre o mês de maio, né? Olha que bacana, abril, gente, já está quase se despedindo, hoje já é dia 27, né? Nós estamos aí encerrando o 4º mês do ano, né? Quem fez, piscou, já estamos aí finalizando o semestre praticamente, né? Então, eu quero dizer para vocês que no mês de maio nós vamos ter uma programação especial. Nós lançamos uma série chamada Discovery Kangen Water Empresas, tá? Onde a gente vai estar trazendo para vocês depoimentos de profissionais, empresários que decidiram investir na tecnologia Kangen e tiveram resultados nos seus negócios, seja na oferta de produtos e serviços, seja na redução de custos operacionais, também na melhora da qualidade de vida e saúde de seus colaboradores. Olha, são muitas histórias muito bacanas e muito impressionantes também. Vai estar conosco, já confirmado, o Dr. André Keber, né, que vai falar sobre a tecnologia Kangen aplicado à odontologia, onde ele mesmo vivenciou essa experiência no seu consultório e possibilitou mais tarde a criação do protocolo PBK. Então, você vai ter a oportunidade de conhecer a história da Avanço Odontologia e também como essa tecnologia Kangen fez diferença nesse projeto empresarial, nesse negócio. E também vamos ter a participação do chefe Marcos, ele é do Rio Grande do Sul, agora não lembro aqui exatamente, o Marcos Barbier, e ele também vai compartilhar conosco aqui a experiência dele no restaurante e como isso, Cambará do Sul, obrigado, Mauro, é isso aí. E nós vamos ter a oportunidade de conhecer como a tecnologia Kangen pode auxiliar e desenvolver negócios, promovendo mudanças de paradigmas e também trazendo uma grande mudança no mercado, né? Uma tendência aí que é exatamente a tecnologia Kangen. E isso com certeza vai favorecer você que trabalha com essa tecnologia, que vai aprender como você pode apresentar isso de uma forma mais empresarial para os negócios, tá? Então, eu fico muito contente que você está aqui conosco. Chefe Marcos Barbieri também já está confirmado. Também está confirmado a doutora Juliana Ferreira, ela é de Cuiabá e ela tem uma clínica de estética, ela vai estar também trazendo para a gente como essa tecnologia criou um impacto muito positivo nas suas clientes, nos seus processos de estética, né? Então, vai ser muito bacana você conhecer esses nichos de mercado que já adotaram a tecnologia como ferramenta de diferenciação no mercado, tá? E nós temos também uma surpresa que vai estar conosco nos próximos dias também, vamos falar sobre a tecnologia Kangen aplicado a salões de beleza também, né? A tratamento de feridas exclusivas ali, feridas crônicas. Então, nós temos muitas informações que vamos estar compartilhando com vocês no próximo mês, tá bom? Então, gente, é isso. Eu vou deixar aqui aberto para uma pessoa que gostaria de falar alguma coisa, de repente fez uma informação nessas 4 aulas que fizeram diferença no seu trabalho, na sua vida. Se quiser deixar aqui um compartilhamento, está aberto. Então, tá bom. Eu tenho aparelho aqui, Obrigada. quem quiser conhecer, estou aqui na saúde, se quiserem testar, conhecer, testar o carro, tá? Eu já testei vários carros elétricos, é assustador o nível de radiação. Já testei um BYD, já testei um Tesla e testei o meu carro, que não é elétrico, e todos têm muita radiação. Então, com certeza, pode ter algum efeito aqui. A gente tem cientistas que podem
nos ajudar com mais detalhes ainda, tá bom? Dá para levar no avião, né, Maurão? O Maurão levou lá quando foi para o Japão. Primeira classe é ainda mais carregada de radiação, né, Maurão? Você sabe disso, né? A econômica é menos, né? Na primeira classe tem mais radiação. É isso aí. Tem uma pergunta aqui da Célia: por que mais radiação na primeira classe? Isso daí que me falou foi um porta-voz da Enagic do Japão, tá? Que é o Kazuo Yokoya. A primeira classe geralmente está mais perto da cabine, tá? Da cabine dos pilotos, e tem mais amenidades ali, então tem mais eletrônica naquela parte do avião e nessa classe que deve ter Wi-Fi, né? Sinais mais fortes e tudo mais. Então, isso, eu nunca viajei de primeira classe, tá? No máximo o business, então não sei dizer, mas eu não duvido que seja maior. Então, leve também na primeira classe. Muito bem. Gratidão, né? Muito bom, gente. Gratidão. Hoje nós estamos encerrando 20 horas e 25 minutos. Muito obrigado, professor Rossomi, Obrigado. por dedicação, pelo tempo, por estar aqui conosco. E vamos juntos nessa jornada para aprendermos mais sobre Kangen. Maravilha, isso aí. Estamos à disposição. Gratidão, pessoal. Grande Um abraço. abraço a todos. Boa noite.